Boa tarde, irmãos. Vamos iniciar mais um estudo na permissão do Senhor e na sua dependência também. Vamos continuar falando, né, de Filipenses, capítulo 2, agora a partir do versículo 9 em diante. O Senhor nos guarde, né, os pensamentos, nos guie em todas as coisas. Vamos dar graça e seguimos o estudo. Vamos dar graças, então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo. Também damos graças por essa grande salvação que nos propuseste em teu Filho, enviando esse teu Filho amado para cumprir uma missão aqui que só ele poderia. Nós agradecemos por teu amor demonstrado, enviando teu Filho, e agora podemos, ao abrir tua palavra, pela direção do teu Espírito, aprendermos mais de ti. Pedimos por tua direção, confiamos em ti e nos encomendamos, sempre no precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. 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 Vamos à leitura, então, da porção de hoje. Filipenses 2, a partir do versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A partir do 8, para dar contexto. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecida por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tendo-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço.
No versículo 8, está terminando os 7 passos, né, de condescendência de Cristo na sua humilhação, até que ponto ele se humilhou, né? Descendo até a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E agora ele vai passar a mostrar a exaltação que veio da parte de Deus a esse homem que se humilhou até a morte e morte de cruz. Porque ele diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente, ou supremamente, ou em grande exaltação, né? E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele mostrando como exemplo, para nós termos como padrão a humilhação de Cristo, ele mostra agora a resposta de Deus a essa atitude de humilhação que o Senhor se expôs para fazer a sua vontade. E então é a exaltação, uma exaltação acima de tudo que possa se pensar, uma exaltação que o colocou no lugar mais alto que você se poderia colocar. E essa posição que Deus colocou o Senhor Jesus agora, porque ele agora é um homem ressuscitado dentre os mortos, o homem da nova criação de Deus, que está sentado à sua direita lá nos céus. Essa posição que ele adquiriu por sua obra, ele adquiriu para que os homens, aqueles que venham a crer no seu evangelho, ocupem essa posição diante de Deus, que é o que nós vemos em Efésios, ele contando a respeito desse lugar, né, as bênçãos que nós temos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é porque é tudo baseado nessa obra. Porém, aqui ele não está interessado não está com o foco em mostrar essa obra redentora de Cristo, vindo, se humilhando, e ele sendo ressuscitado e indo até os céus à direita de Deus. O que ele está mostrando é que, assim como ele se humilhou, Deus agora o exaltou, de modo que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa exaltação, ela foi anunciada no Salmo, Filipenses 2, 9 até 11, trata desse 9, 10 e 11, é do Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso estava anunciado, que ele ia exaltar a Cristo desse modo. O povo de Israel, quando viu o Senhor Jesus, esperava um que fosse exaltado, fosse um rei cheio de poder, e que dominasse, que viesse libertá-los da sua posição, tudo. Mas eles não conseguiram ver o lado do que Deus tinha para fazer, porque a promessa era que viria ele, sim, como primeiro em humilhação, para depois ele voltar em exaltação. Mas a posição que ele conseguiu por sua obra, o colocou em exaltação, assentado à direita de Deus, até que seus inimigos sejam postos por escabelo ou estrado dos seus pés. Isso quer dizer, ele estará à direita de Deus até que a igreja seja arrebatada, nós transformados nos uniremos a ele como a esposa, né? A noiva que agora encontra o seu noivo, e então há as bodas do cordeiro, e então essa manifestação da glória que virá do Senhor Jesus ao mundo será por meio da sua manifestação, da sua aparição para estabelecer o milênio. Enquanto não chega esse momento, ele está lá, assentado à direita de Deus, aguardando seus inimigos serem colocados por escabelo de seus pés, o estrado de seus pés.
essa posição, quando ele vier reinar, e que diz aqui, todo joelho se dobrará, né? Para que se dobre todo o joelho. Ele fala de três lugares aqui. Céus, a terra e debaixo da terra. Esse versículo, pelo fato de falar debaixo da terra aqui, esse debaixo da terra não tem nada a ver com o subsolo da terra, né? Mas ele está dizendo da posição das esferas de todo o universo. É os céus, o mais alto posto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, a terra, que é onde nós vivemos, a esfera em que nós vivemos, então é o céu, a terra, e debaixo da terra é o inferno, é os lugares infernais. Muitos pensaram, por exemplo, em que a terra era... Para baixo da terra estava o inferno, então o inferno seria aqui embaixo da terra. Na verdade, isso aqui que ele está falando de faixas de glória, né? Desde os céus, nossa condição aqui na terra, e é onde Cristo vai reinar, a esfera das coisas terrestres, materiais, e as coisas espirituais, nos lugares espirituais, no sentido do inferno mesmo. Os anjos caídos e todos os que não creram no Evangelho vão estar nessa posição. Eles também dobrarão seus joelhos. Aqui, então, vale a gente dizer que isso aqui não tem nada a ver com o fato da ideia da salvação universal, que todo mundo vai se converter um dia. Isso não é o que está sendo falado aqui. Porque quando se diz respeito a fazer a reconciliação do homem caído, ou da criação caída de Deus, que envolve os homens e os anjos que caíram, a reconciliação é feita com os homens. Com os anjos não houve reconciliação. Portanto, não há reconciliação com os anjos caídos, que estarão sendo lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás, e onde estará também a besta e o anticristo, e estará também todos os incrédulos que morreram em seus pecados sem terem crido. Eles são ressuscitados na ressurreição de condenação e são lançados lá. Eles dobrarão o joelho no sentido de reconhecer a exaltação de Cristo e quem ele é, mas não no sentido de se reconciliar e dobrar os joelhos louvando a ele, de modo nenhum. O que eles vão fazer é reconhecer publicamente que ele era tudo isso que ele falava que era mesmo, ou que ele demonstrava, que demonstrou pelo que fez, e que eles negaram, eles vão reconhecer, porém, não tem reconciliação. Quando se fala em reconciliação, só fala entre céu e terra. Nunca se fala de reconciliação entre céu, terra e inferno. Então, aqui, essa ideia da salvação universal, que é o universalismo que fala, que usa esse versículo como base para isso, não é correto. Na verdade, o inferno é o lugar onde irá terminar todos aqueles que, em vida, não aceitaram a Cristo, morreram sem ter aceitado essa obra de Cristo, e serão ressuscitados no final do milênio, onde então serão julgados e lançados no lago de fogo, juntamente com o Satanás e seus anjos. Então, esse seria o inferno já sem reconciliação, porém, todos que forem para o inferno irão ver a Jesus em sua glória, e esse joelho vai ser dobrado em submissão, mas não em reconciliação. Não existe reconciliação para os que caíram e para Satanás e seus anjos. Para Satanás e seus anjos não existe nenhum redentor. O Senhor Jesus é redentor apenas dos homens. Ele veio como homem. Ele não veio como anjo para salvar os anjos. Ele não veio como criação, outro tipo de criação, a não ser como homem. E como homem, ele veio para salvar os homens. Deus amou o mundo. Ele não amou as hostes celestiais no sentido de todos os anjos caídos e tudo mais. Mas há os anjos que não caíram, que são preservados, que foram preservados dessa queda, né? E eles até hoje servem a Deus, e são os anjos de Deus
que estarão também louvando. Nós vemos os anjos em volta do trono, louvando ao Senhor. Esses são os anjos que não caíram. Os anjos que caíram com Satanás na sua queda, eles não vão estar diante do trono do Senhor louvando desse jeito. Eles estarão no inferno, rangendo os dentes, ainda com ódio, porém reconhecendo que ele é Deus, reconhecendo que ele é o Filho eterno de Deus, mas não no sentido de reconhecer para a salvação ou para a reconciliação, mas para a condenação própria, porque rejeitaram e agora tem que confessar. Ele era e nós rejeitamos. Estamos aqui rangendo os dentes aqui embaixo de raiva e não de arrependimento, porque eles não vão se arrepender do que fizeram. Isso seria uma coisa muito importante para nós entendermos esses versículos aqui e nunca serem enganados por aqueles que batem na sua porta para dizer que vai haver um novo mundo onde todo o joelho se dobrará e o mundo inteiro estará em total submissão a Deus, inclusive aqueles que caíram e não se converteram em vida e tal. Não existe segunda chance quando o homem, em sua desobediência, morre em seus pecados sem ter aceitado a Cristo como Salvador, ele não tem segunda chance. Isso a palavra deixa bem claro, apesar de que os homens encontram um ou outro versículo ali e deturpam o que está escrito, tiram fora do contexto, como é esse caso aqui, para justificar as suas doutrinas de salvação universal, doutrinas de que Jesus não é Deus e muitas outras coisas que eles usam a própria palavra de Deus. Nunca esquecer que Satanás conhece a palavra de Deus. Na tentação do Senhor, quando após 40 dias no deserto, o Senhor em jejum por 40 dias, ele é levado ao deserto e Satanás vai tentá-lo em três situações. Nas três, ele cita versículos da Bíblia para tentar o Senhor usando sim, porque está escrito, ele fala. E o Senhor Jesus responde, mas também está escrito. Então, ele põe no contexto do que está escrito e é assim que Satanás faz até hoje. Ele usa a palavra de Deus e deturpa a palavra de Deus para fazer o homem cair. Foi o que Satanás fez com Eva, falando, é assim mesmo que Deus disse? Porque ele sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal. E certamente ele sabia mesmo. Mas o que o homem não sabia, e que Deus sabia, é que o dia que o homem comesse do fruto, ele ia preferir o mal e não o bem. Então, Satanás engana por esse meio também, usando até a própria palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, quando lemos um versículo desse, que dá a ideia de que o mundo inteiro vai se converter, pula fora porque é má doutrina. Não tem base na palavra de Deus. Só até aí. Essa questão da humildade, né, estarmos sendo humildes, reconhecendo que temos lá Cristo agora exaltado nas alturas, né, à direita de Deus, que nos garante, intercede por nós, e aqui agora estamos dando testemunho de um só corpo, na prática, né, pela palavra de Deus, né, sendo guiados pela palavra de Deus, mas em fraqueza, em fraqueza. O que muitas vezes nós somos seduzidos, né, a tentar mostrar através de alguma sabedoria humana ou de alguma performance, de uma pregação, de um conhecimento, atrair pessoas, né, para convencer pessoas daquilo que nós cremos. Mas nós sabemos que isso não é possível. Isso não é possível. O que nós podemos fazer é falar de Cristo, falar do Senhor Jesus, da sua palavra também, como estamos fazendo aqui agora, mas só o Espírito Santo pode ir até aquele coração e convencê-lo da verdade. Então nós temos que ter essa humildade de saber que somos transmissores, né? Transmitimos a palavra. Mas não vamos conseguir pela minha capacidade,
por a nossa capacidade, ou seja qual for, de falar, de entender, de conhecimento, convencer alguém da verdade. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Então, a forma que nós vamos até a pessoa, a forma que nós nos apresentamos para falar de Cristo, é em humildade, em fraqueza. Não em supremacia, não em superioridade, achando que nós temos, através de argumentos, através de conhecimento bíblico, condições de fazer alguém sair do engano e vir para a verdade. O que nós temos em nós é o Espírito Santo, que age em poder naquilo que ele deseja fazer através de nós, e ele vai realizar isso. Então, essa consciência nos abençoa, porque nos coloca no nosso lugar, né, de servos, e deixa Cristo ser exaltado com a sua obra através do Espírito Santo. Quando esquecemos isso, queremos avançar além do que nos é permitido, e assim às vezes perdemos até a pessoa, perdemos a chance de fazer bem, não de fazer melhor, porque não podemos nem melhor, fazer bem, que é fazer segundo a vontade de Deus. Então nós temos um testemunho e as oportunidades que o Espírito Santo nos dá, e esse nosso coração tem que estar no lugar dele, sabendo que quem vai fazer toda essa obra é o Espírito Santo. Se estamos tendo o privilégio de sermos usados por ele, é nisso que ficamos, nós nos alegramos, em sabermos que o Senhor nos está dando essa oportunidade agora, como aqui estamos tendo, né, de falar de Cristo. E se, porventura, o coração daqueles que têm dúvida possam agora crer no Senhor Jesus Cristo, serem salvos e também sair do engano e vir conhecer um pouco mais da verdade do Senhor Jesus Cristo. O irmão Bruce fala na ordem de Deus, né, das condições espirituais que a pessoa tem que ter para poder começar a entender a verdade. A exposição que ela tem de ler a Bíblia ali, de soltar suas ferramentas, né? Tá com escudos protegendo para não atacar a sua religião. Então isso é o Espírito Santo que vai fazer. Então nós nos colocamos no nosso lugar de humildade, falando do Senhor Jesus Cristo, conforme Ele nos permite, e orando para que, for a vontade dEle, salvar através da nossa palavra ou de alguma outra coisa que possamos fazer. É um privilégio que temos, né? Essa é a verdade. Não temos nem, eu fiz, eu sou isso, eu sou aquilo. É uma grande tragédia para a vida do crente. Mas a humildade nos conduz para todas essas coisas, né? Tem a passagem em Efésios, né? No capítulo 4, que é andar com toda a humildade e mansidão, versículo 1, no capítulo 4. E depois ele fala também no versículo 27 do capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. É uma situação que muitas vezes acontece conosco. E nós temos que ter cuidado com isso. Cristo está exaltado, e nós estamos aqui como servos, irmãos, e devemos estar sempre nos colocando esse espírito de humildade entre nós e os de fora, para que, porventura, Deus, né, possa agir através do que ensinamos e salvá-los, né, conforme a sua vontade. É uma situação que nós vemos todos os dias, né? Nós temos aí a cristandade toda misturada, essa bagunça toda, e cada um tentando atrair pessoas conforme a sua eloquência, a sua forma de colocar os seus argumentos, e assim vão se dividindo cada vez mais essa bagunça, e o que o diabo quer? O diabo quer essa confusão. Criar confusão na mente dos cristãos e cada vez mais dividir em facções, em ideias, umas mais absurdas que as outras, até o ponto que perca toda a credibilidade, que é o que já temos hoje, né? Uma fraca credibilidade, e assim ele vai avançando. E nós devemos não dar lugar a isso, né? Preservarmos a verdade, guardarmos ela, né? Guardarmos a verdade aqui, como diz Judas, né? Lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, e isso fazer com muita sabedoria e humildade, entendendo que estamos em tempo de fraqueza. E assim vamos seguindo, né? Até que Cristo venha.
Isso é muito importante para o nosso entendimento quando queremos convencer alguém, que já é errado, né, que tentar convencer alguém, quando eu falar de Cristo para alguém, sabendo que não estamos superiores a eles, mas nessa humildade de saber que também fomos tirados, né, do engano, não por nossos méritos, fomos inteligentes, porque o Senhor nos deu esse privilégio e nos trouxe até aqui. E é nesse mesmo espírito falamos dele para o Espírito Santo fazer a obra. Até aí. Eu estou sem imagem aqui, eu espero que os irmãos tenham ouvido. No versículo 2 de Efésios 4, meu irmão, leu o versículo 1, no versículo 2, Paulo fala, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. É o mesmo assunto que está falando, de suportar uns aos outros em humildade e considerar os outros superiores a si mesmo. E, ao se humilhar, é uma coisa difícil o homem se humilhar, né? Porque o seu ego, o seu orgulho existe, está erradicado em nós, né? Faz parte do homem, né? E é uma situação, às vezes, fala, mas quem ele pensa que ele é? Esse tipo de comportamento do homem, né? Quem essa pessoa pensa que é para falar assim comigo? Por quê? Mexeu com o meu brilho, mexeu com o meu orgulho, entendeu? Agora, o Senhor Jesus, que tinha toda aquela posição, ele se esvaziou totalmente, veio até o mais fundo do poço. O foco aqui que Paulo traz em Filipenses é que, tendo isso daí diante de nós podemos entender agora que, como resultado, voltando então em Filipenses, ele fala, por isso, no versículo 9, pelo que também Deus os exaltou soberanamente. Por causa dele ter se humilhado desse modo, Deus o exaltou. E ele vai fazer isso com todos. Todo aquele que se humilha será exaltado. Em Lucas 18, versículo 14, nós vemos o Senhor Jesus falando. Na metade, a segunda metade, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso é o Senhor falando, aquele que se humilha será exaltado. Ele fala que vai ser. Nós não vamos nos humilhar de olho na exaltação, mas se nós entendermos o que Cristo fez, nos colocarmos ele como nosso padrão, ao nos humilharmos assim, Deus nos exaltará. E isso é uma coisa que nós temos que exercitar isso daí. Pedro é outro que fala sobre isso também. Em 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. A exaltação vai ser ao tempo de Deus, e não a nós, ao nosso tempo. Muitas vezes nós nos humilhamos e ficamos cobrando dos irmãos alguma exaltação pelo que foi feito, né? Então, você viu, eu fiz assim, esperando o irmão falar, muito bom, irmão, aí, vamos te exaltar, vamos te colocar uma posição maior. Não é daí que vem. A exaltação vem pela mão potente de Deus, que nós nos humilhamos diante da sua mão, ele com essa mão potente vai nos exaltar. E nos exaltando é uma exaltação que vem da parte de Deus, como reconhecimento da nossa posição de humilhação diante dele. Nós temos que nos humilhar, nós pensamos que somos alguma coisa, não somos nada, nós somos escolhidos quando estávamos em trevas, longe, em pecado, alheios às coisas de Deus. E ele nos chamou. Então, nos humilhamos agora, como o seu filho fez, como padrão para nós, e no seu tempo será exaltado. Então, o versículo 12 da nossa passagem de Filipenses 2 fala agora uma coisa muito importante nós sabermos. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Que salvação é essa?
Nós já comentamos sobre isso, porque no primeiro capítulo fala também de uma salvação, e os irmãos comentam, Kelly e Darby comentam nos seus escritos, e vários irmãos comentam sobre isso, que nas escrituras, nem sempre, quando está escrito salvação, é a salvação da alma. Aliás, a maior parte das ocorrências dessa expressão salvação no Novo Testamento diz respeito não à salvação da alma, a salvação eterna da alma pela fé em Jesus Cristo, mas a salvação de situações agora, a salvação de coisas futuras que podem vir a ocorrer. E aqui ele está falando exatamente disso, ele fala da salvação coletiva, a salvação da Assembleia, porque já falamos disso também, o que caracteriza essa carta que Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipos, é que eles eram irmãos pobres, mas que foram coparticipantes, foram participantes do Evangelho, ajudando, colaboradores no Evangelho de Paulo, porque eles ajudaram monetariamente a Paulo. Então, estando ele preso, ele recebeu dos irmãos doação, dinheiro que foi para ele, para ajudá-lo na obra, e ele, então, reconhece e agradece o que eles fizeram, e agora o que ele está falando aqui, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ele está reconhecendo o que eles fizeram em auxiliar Paulo. Ele fala da salvação, mas não da salvação individual de cada um, da salvação da alma. Mas quando ele fala que vossa, é o coletivo. A salvação da Assembleia, porque existia, e ele havia detectado um problema em Filipos, que era a dissensão, existia divergência de pensamento entre duas irmãs, e isso era a semente para haver uma divisão na Assembleia, para haver um problema muito sério na Assembleia. Então, ele está falando aqui deles se salvarem, tratando desse problema, se salvarem do que viria, se eles permitissem que essas duas continuassem se desentendendo assim. Por que ele está falando isso? Ora, uma vez que ele estava mostrando que nós devíamos considerar os outros superiores a si mesmo, ele estava dando qual era o tratamento, o remédio para esse problema que existia em Filipe, que era a dissensão. Como que eu trato, qual é o remédio para evitar a disputa e a contenda e a discórdia? Os outros, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. É o que ele tinha começado a falar aqui nesse capítulo. E deu Cristo como exemplo e mostrou o resultado de se humilhar, exaltação. Por isso ele fala, de sorte que, meus amados, como sempre obedecesse não só na minha presença, mas também e muito mais na minha ausência, operai agora a vossa salvação. Ou seja, pega o remédio que eu receitei e use, que é a humilhação. Humilhe-se, que vai resolver o problema de vocês. Vocês vão ser salvos como um todo, como uma assembleia, de cair em erros por causa de uma divisão que vai começar a haver entre vós, se deixarem a coisa acontecer. Mas se houver humilhação e cada um considerar os outros superiores a si mesmo, Evódia e Sintique não iam ter o que discutir. Se Evódia considerava Sintique superior a ela, não ia haver discussão e vice-versa. Sintique, considerando Evódia superior a ela mesmo, não iam discutir assuntos, porque não, você sabe mais. Não, você tá, então não tem briga, não tem discussão e discórdia. Esse é o caminho, esse é o remédio para a humanidade, na realidade. Se a humanidade soubesse se ter humildade, não haveria tanto problema no mundo. Por que existe problemas no mundo? Porque sempre tem um querendo se exaltar, querendo ser o chefe de tudo, querendo ser o ditador, o líder, querendo dominar todo mundo, invadir e destruir e tudo mais. Por quê? Porque ele quer ser alguma coisa agora, ele quer se exaltar. E a exaltação não leva o homem a lugar nenhum, a não ser a queda. Porque quanto mais ele tenta se exaltar, maior vai ser a queda. Porque lembre-se do versículo de Lucas. Aquele que se exaltar será humilhado. Do mesmo modo que aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Então, se você quer, da parte de Deus,
o reconhecimento do que você faz, humilhe-se, e ele te exaltará. Ele fala que ele vai fazer isso. Mas se você prefere se exaltar agora, nesse presente momento, não esperar até o momento certo que Deus vai efetuar isso, então você vai ter que ser humilhado um dia. E o Senhor faz isso, às vezes, governamentalmente, na presente dispensação. Mesmo estando agora, não é lá no futuro que ele vai nos humilhar perante as hostes. É aqui, ele nos ensina a nos humilharmos. Situações que ocorrem em nossa vida que nós temos que reconhecer. O Senhor estava tratando comigo, eu estava pensando que eu era alguma coisa e eu vejo que não era. Então, o Senhor permite muitas vezes. E vê que o Senhor é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós temos que nos humilhar debaixo da mão de Deus, saber que Ele sabe o melhor para nós, porque Ele é que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Segundo a vontade dEle, não segundo a nossa. Muitas vezes nós oramos para Deus que Ele nos conceda coisas que é a nossa vontade, talvez com o propósito de que, recebendo essa coisa, nós possamos nos exaltar sobre os irmãos. Não vai receber nada, porque Deus não vai dar alguma coisa que vai fazer nos atrapalhar e vai ter que tratar depois da exaltação. Deus dá de acordo com o que nós precisamos e Ele faz de acordo com o que Ele quer operar em nós, segundo o que Ele quer, não segundo o que nós queremos. Isso é muito importante. E olha, ele não fala segundo a sua vontade. Prestem atenção que não é assim, Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. Não, é a sua boa vontade, porque Deus sempre tem boa vontade, não tem má vontade. Deus nunca vai fazer um negócio, a sua vontade, para nos derrotar, para nos humilhar. Não, a boa vontade dele é para que nós nos exaltemos com o seu Filho e venhamos a mostrar ao mundo a glória de Cristo para a terra. E numa posição exaltados, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele é. E isso é fundamental para nós entendermos o que é viver como cristão aqui na terra. Não é viver sendo famoso, olha, ele fez tantas coisas e fez isso. Não é nada disso. No túmulo do Darby, tem os dizeres que ele colocou, ele usou uma passagem que Paulo fala sobre o ministério. E uma das coisas é perseguido, é em Coríntios que ele fala, mas uma coisa que ele fala, que o mundo não conhece, mas Deus conhece bem. Não reconhecido no mundo, mas bem conhecido de Deus. E nós não procuremos estar aqui nesse mundo sendo reconhecido pelos homens. Mas antes, nós vamos passar por aqui despercebidos com respeito ao que o homem, como um todo, a humanidade pensa. Não vamos ser famosos pregadores, não vamos ser famosos por estarmos reunidos ao nome do Senhor, em separação das denominações, em qualquer coisa que nós façamos. Não é por causa disso, mas é porque o que Ele é. E o mundo não vai ver isso, mas vai haver um dia em que Cristo exaltado, todo joelho se dobrará. E esses que não viram o que passou aqui nesse mundo, em nosso estado em humilhação aqui, eles não viram isso, eles vão ver essa exaltação. Porque vão ver a Cristo exaltado e a sua glória sendo manifestada pela igreja, por nós. Então, a responsabilidade de andarmos hoje em perfeita humildade diante de Deus, em humilhação diante de Deus, sabendo que o poder é dele e que nós, se fosse deixado na nossa mão, certamente não chegaríamos lá, né? Nós só vamos estar lá porque Ele vai nos levar para lá com a sua potente mão. Nós convivemos dia a dia com irmãos, né? Com as assembleias também, conversando tudo, e a gente sabe que quando alguém vai fazer alguma coisa para o Senhor na assembleia, ela deve sempre lembrar que, né, não tem que saber, né, nem lembrar, tem que saber que
não deve esperar reconhecimento dos irmãos. Porque se alguém faz alguma coisa aguardando depois ser aplaudido, doa alguma coisa, ou ajuda de alguma forma, e espera depois ser aplaudido ou reconhecido, já não deveria nem fazer. Não deveria nem fazer. Porque somos falhos e nem sempre, talvez, aquilo não aconteça. Provavelmente não vai acontecer. Isso pode trazer alguma tristeza para essa pessoa que está querendo mostrar serviço. Se o coração estiver nesse piso, pode. Melhor não fazer. Melhor não fazer. Deixe que o Senhor cuide da sua assembleia. Nunca se viu no meio cristão, religioso, tanta gente tentando ganhar dinheiro usando a palavra de Deus. Nunca se viu assim. Eu nunca vi. Eu via grandes líderes pedindo dinheiro. Hoje não. Hoje tudo é vendendo escolinha bíblica, vendendo. Tudo só se vê isso. Todo canto alguém oferecendo alguma coisa para vender, para dar e você pagar para aprender a palavra de Deus. Um absurdo. Um absurdo. E sempre colocando homens, exaltando homens, aquela loucura toda que nós sabemos como é. Quando nos refugiamos no Senhor para aprender dele, né? A primeira coisa que devemos fazer é esquecer isso daí. Não tem palco para nós, não. Não tem palco, não tem plateia, essas coisas não vai acompanhar aqueles que querem conhecer a Cristo. Pelo contrário, perseguição e rejeição é o que nos acompanha. Agora, ser, né, influenciador, influência na Assembleia, no mundo, isso é coisa que não cabe muito, não encaixa na verdade de Deus, né? Mas o Senhor exalta aqueles que Ele deseja. Mas espere em Deus isso. E nós devemos sempre estar em estado de humilhação diante de Deus, para que no seu tempo Ele, como o irmão falou, no seu tempo Ele nos exalte, né? Essa é estudar a Bíblia, ler, estar meditando na palavra com os irmãos, né? Hoje nós tivemos ontem um estudo na Assembleia, e Nabal lá o Samuel, né? Nabal quando Davi foi pedir ajuda para ele, que já tinha ajudado ele, meu pão, tudo é dele, minha água, tudo é dele. Minha água, meu pão. Como é que é Samuel? 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 10, ele rejeita Davi. Quem é Davi, né? Aí ele fala que não vai ajudar, que tudo é dele. Aí Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge ao seu senhor. Tomaria, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei, e daria a homens. Quer dizer, tudo é dele. Ele não reconhece nada que vem de Deus. E ainda mais esses tosquiadores aí que foram protegidos por Davi. Ele não reconhece nada. E o fim dele qual foi? Foi a morrer. Davi ia matá-lo, mas Abigail intercedeu e impediu isso. Mas depois ele morre. Tudo é dele. Ele não conhece, não reconhece que tudo vem do Senhor. Não consegue. Ele acha realmente que tudo que ele tem é porque ele é o cara. Ele faz, ele acontece, né? Isso aí esse homem aí é um Belial, né? Um homem sem nenhuma condição de mudar, ele não muda. Ela mesmo fala isso, né? Ele não muda. Ele não ouve ninguém. Não ouve ninguém. Ele não muda. É o estado representa Israel ali, né? É um estado de negação total, de rejeição total ao rei Davi, que representa Jesus. Ele não ouve a palavra de Deus, ele não ouve, ele não entende, ele não quer, porque tudo é dele. E assim ele vive. Então é dar murro em ponta de faca, né? Nós falamos assim, né? Então nós temos que ter cuidado, porque esse espírito, claro que somos salvos, né? O Senhor sabe cuidar de cada um de nós, mas tem muitos irmãos que às vezes o coração entra no orgulho de tamanha forma que não volta mais. Demora ou não volta mais. Fica naquilo ali, seduzido pelo orgulho, numa profundidade tão grande, que só cabe para ele querer justiça, querer virar a situação, querer mudar tudo, mas não consegue se esconder em Deus. Não consegue mais orar. O que ele quer é que aquilo seja resolvido no tempo dele, do jeito que ele acha que é certo. Qualquer rejeição, qualquer negação do pedido dele também se torna um grande problema. Por causa de por quê? Porque ainda não percebeu. Quem está na glória é Cristo, né? Nós estamos aqui representando Ele, não a nós mesmos.
Então são tudo situações que acontecem em nossa vida que provam o nosso coração diante de Deus. Os irmãos veem essas coisas. E às vezes ele nos alerta, né, sobre isso. Fala conosco sobre essas coisas. Mas a gente não ouve. Né? A gente não ouve. Deus está vendo o nosso coração. Ele quer cuidar disso daí. Mas se nós estamos como esse homem aqui, endurecidos no orgulho, querendo fazer a Assembleia um lugar para mim, para minha pessoa, para minha exaltação, é claro que logo, logo vai vir a resposta de Deus, que é o dono de tudo. Ele é dono da água, ele é dono do pão, ele é dono de tudo. Ele vai resolver. Mais cedo ou mais tarde, ele vai resolver. Ele sabe como cuidar de cada um de nós e com amor, né? E o amor é a disciplina da junto. Então nós temos que ter esse cuidado uns com os outros, e essa humildade diante de Deus, para poder refletir depois entre nossos irmãos. Tem outra passagem também em Coríntios. Tem um irmão lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, que tem um irmão lá que é o irmão, o outro, que ele é exaltado em todas as assembleias, né, nas igrejas, ele é bem falado. É 2 Coríntios, no capítulo 8. Só que é interessante essa passagem, se o Lineu, se eu falar alguma coisa fora aqui, que ele é bem visto por todas as assembleias, mas não tem o nome dele. Né? Tito, aqui, deixa eu achar aqui, nós lemos isso aqui, foi muito interessante. Versículo 17 e 18. Isso, fala de Tito, né? Pois aceitou a exortação e muito diligentemente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro de nossa viagem. Nesta graça que por nós é ministrada para glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Então tinha um irmão, não tem o nome dele, o Espírito Santo ele cuida disso, né? Esse irmão tinha louvor de todas as assembleias, comunicando que esse irmão era uma bênção, né? Que coisa bonita, né? Só cadê o nome dele aí? Não tem. O Espírito Santo faz de propósito, para protegendo ele, né? Também e mostrando que o irmão, e tem outro depois, né? São três, né? Tito e na glória eles estão lá com seus devidos galardões, né? Nós não sabemos quem são eles, os dois. Mas as assembleias tinham um grande louvor por eles, né? Mas na palavra de Deus eles não vão aparecer agora. Mas vamos conhecê-los depois. Até aí. Se a Assembleia assume essa posição de resolver os seus problemas, se eles usassem o remédio de Paulo, então, em humilhação, e essas duas irmãs que eram a semente de discórdia, né? É aquilo que o irmão fala frequentemente nos seus escritos, né? Toda Assembleia tem nitro e tem glicerina junto aí, né? Sempre há uma nitro e há uma glicerina. E só o que precisa é uma faísca entre os dois para começar a briga, né? Então, nós sabemos, a carne, ela está aí. E quando ela quer se exaltar, ela não vai levar desaforo para casa. Né? Esse é o grande problema que nós temos. Nós queremos resolver, às vezes, as coisas na Assembleia como o mundo resolve seus problemas. Vem aqui, vamos lá, vamos sair no braço, vamos ver quem é mais forte. Vamos ver quem é que disputando isso aqui ganha. E na Assembleia, você tomar uma posição assim, você nunca vai ganhar. Você sempre vai perder, porque você está se exaltando diante do seu irmão. E usando o remédio, a Assembleia, então, vai chegar num ponto em que tudo isso vai ser resolvido, porque Deus vai operar, então, em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E ele fala no versículo 14 e 15, que é a chave da coisa aqui, né? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas.
se nós temos uma situação, nos colocamos reconhecendo que nós não somos, em relação aos nossos irmãos, consideramos eles superiores a nós mesmos, tudo que nós vamos fazer não precisa murmurar ou reclamar de fazer, porque você não está fazendo como um escravo, mas como reconhecendo, se colocando como Cristo, em condescendência, descendo para fazer a vontade ou fazer aquilo que pode ajudar o seu irmão. Então, o Senhor pode ajudar, pode vir salvar essa assembleia de um problema. Para quê ele vai fazer isso? O versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Porque nós estamos aqui no mundo para resplandecer a glória do Evangelho. E resplandecer, ele fala aqui não como astro, mas como astros, porque cada um de nós individualmente tem a responsabilidade de brilhar para o Senhor aqui na Terra, no testemunho, dando um testemunho claro. E ao fazer isso, nós resplandecemos como astros. É interessante porque quando nós tratamos o problema, e esse problema diz respeito a se humilhar diante de seu irmão, considerar ele superior a si mesmo, é o juízo de si próprio. É o juízo de si próprio. Quando nós tratamos desses problemas, nos vigiando e nos examinando, nós podemos resplandecer mais. No Velho Testamento existe, em Levítico, fala de alguns utensílios que os sacerdotes utilizavam. No candelabro, eles tinham chama espevitadeira. Era um instrumento em que eles limpavam o pavio, porque não existia a vela no sentido que nós conhecemos, era azeite e tinha um pavio que ficava embebido nesse azeite. Conforme ia queimando o pavio, a luz não brilhava tanto porque tinha resíduo ali naquele pavio. Então, essa espevitadeira, ele passava no pavio e limpava o pavio desse resto de coisa queimada que ficava, e ele brilhava mais. Isso daí é uma figura de nós examinarmos a nós mesmos, fazendo essa limpeza do pavio. Isso não era uma coisa que, inclusive, eles limpavam, e a cinza que sobrava disso daí, eles não espalhavam, não, eles guardavam num lugar próprio que era escondido, ou seja, aquilo que nós tratamos, nos examinando e nos livrando dessas coisas que atrapalham com que brilhemos, nós não precisamos espalhar para todo mundo, mas deixa guardadinho, ou seja, as coisas que nos atrapalham de brilhar, não são para nós nos gloriarmos dela ou querer expor para todo mundo dos outros, né? Tá vendo aquele irmão? É querer espalhar cinza no templo, e não é assim que funciona. Nós temos que usar a espevitadeira e separar a cinza e guardar ela deixar oculta, para que o brilho seja mais intenso. Então, esse sentido que ele fala como astros no mundo, resplandeceis como astros no mundo, não é que o mundo vai ver que nós somos alguma coisa, não. Mas, no mundo espiritual, eles veem aqui na Terra nós resplandecendo também. Não é só o mundo reconhecer nós como astros, mas todas as hostes celestiais também. Nós somos um testemunho para todos. Para o mundo, logicamente, né? Mas também para as hostes celestiais. E os anjos, que assistem tudo o que está acontecendo aqui e veem a graça de Deus, a misericórdia de Deus tratando com todas essas coisas. E ele fala isso no versículo 16, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ele fala do dia de Cristo. Esse dia de Cristo nós estaremos vendo o resultado de tudo isso, porque esse dia de Cristo que ele está falando é o dia que Cristo vai tomar o seu reino, o trono no seu reino, e vai reinar com justiça.
Por que ele fala disso? Porque nós estaremos reinando com ele. Então, nós vamos ter um resultado de tudo isso, em que estaremos, quando o dia de Cristo vier, nós estaremos reinando com ele. Assim, retemos a palavra da vida agora, para que no dia de Cristo nós estejamos também brilhando. E Paulo fala, e eu possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ou seja, se nós desistimos da carreira e voltamos atrás e vivemos a nossa própria vontade, nós não vamos resplandecer como astros daqui, e o trabalho seria em vão daqueles que cuidaram, como Paulo, por exemplo. Então, todas essas exortações de Paulo aqui tinham como objetivo que os filipenses entendessem o perigo que estava ocorrendo essa assembleia de ter uma semente de discórdia entre duas irmãs que poderia se espalhar e contaminar todos, e o resultado seria desastroso. Mas ele dá o remédio aqui e fala para eles que é um remédio que dá para tomar, porque muitos podem dizer, porém, como pode, né, você querer falar que Cristo é o nosso exemplo? Nós nunca vamos conseguir ser igual a ele. Nós somos mortais. Cristo era o Senhor Jesus. Como é que eu vou querer ele como ele? Sim, mas ele é o nosso exemplo e ele vai. Eu acho que nós não temos mais tempo para falar, talvez seja para a próxima reunião, ou a partir do versículo 17, que ele vai dar exemplo de 3 homens que serviram, sim, seguiram esse exemplo que ele fala lá no comecinho, versículo 3. Versículo 2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele vai falar de 3 homens, cada um deles mostrando esse lado, uma dessas coisas, no versículo 2, 3 e 4. Isso é muito importante, mas eu acho que o tempo não vai dar agora para falar disso, né? Nós temos só 2 minutos, então não tem. Tem alguma consideração ainda, Reinaldo? Nós convivemos, né, como filipenses, mostra os irmãos, o amor que eles tinham, a união que eles tinham um pelos outros, e um problema surgiu na Assembleia, e agora, como tratar o problema, como resolvê-lo, né, sem torná-lo pior do que ele já era. Esse exercício a gente aprende aqui em Filipenses, né, considerando o irmão superior a nós mesmos, a humildade para tratar o assunto, e o espírito que nós vamos também tratar o assunto, né? O espírito de disputa, de querer ser o melhor que o outro, ou querer vencer aquela discussão, que é o que traz também o problema. Então nós temos um aprendizado aqui muito precioso nos filipenses. Quando uma assembleia tiver uma dificuldade e precisa ser resolvida, tem irmãos com essa capacidade, né, que vão. Coríntios fala esse Coríntios, não há entre vós quem possa julgar isso, irmãos com sabedoria que possa julgar isso. Não é qualquer pessoa que deve cuidar disso. O irmão falou da espivitadeira, tinha o servo lá, o correto, lá, o jeito certo de fazer aquela limpeza e não espalhar a cinza. Às vezes eu não estou apto para tratar do assunto, não devo me meter naquilo, né? O Senhor cuida também, temos que ter essa conversa e o cuidado, né, que da Assembleia tem de não deixar aquilo se tornar espalhar aquilo ali para todo canto. Então nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, né, como resolver as coisas. E nós honrando a palavra de Deus nas situações como essa, ainda que falhemos, o Senhor está vendo, Ele está vendo nosso caminho, né, pela palavra ali. Ele vai também nos honrar, no sentido de que ele ama estar no nosso meio. Não só nós amamos estar onde Cristo está, mas Ele também sente alegria em estar em nosso meio. Cristo se alegra em estar em nosso meio.
nós estamos reunidos ali, está ali nos amando, ele está em nosso meio, tem prazer, ainda com nossas falhas, com nossas dificuldades, com nossos problemas, ele está ali. Ele prometeu, ele está ali. Então ele tem essa alegria de nos ajudar em todas as coisas. Então nós temos esse exercício. Quando tivermos uma dificuldade como essa, irmãos, às vezes, que nem aparece, às vezes, numa reunião, anos e anos sem aparecer, aí nós resolvemos um problema, traz um problema, traz uma dificuldade na Assembleia, como nós vamos lidar com isso? Temos que ter a palavra de Deus ali juntos, né? Estar unidos para problemas como esse. São outras coisas que acontecem também, que nós exercitamos juntos. São coisas que carregamos, né? No amor de Deus, não na nossa capacidade. Até aí. Podemos escolher um hino, então? 112. Sim. Queremos com 1000 línguas dar, ó nobre Redentor, excelsa glória e celebrar teu triunfo salvador. Bom soberano, ajuda-nos a graça proclamar por todo o mundo que sem luz quis um dia te humilhar. Aqui queremos anunciar tal obra de perdão, a morte em cruz, cruel penar, que nos trouxe salvação. Tristeza, medo ou a dor, teu nome põe fim já, e é doce som ao pecador que a buscar perdão está. Jesus, teu nome ao escutar, dá vida ao morto e paz. Oh, não podemos duvidar, se sabemos que é veraz. E então um dia na mansão celestial lugar, a tua voz de aprovação nos será gozo sem par. Então, irmãos, sexta-feira a gente continuamos, no ser permitido, né? A partir do versículo 17. Podemos dar graça para encerrar? Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais esse dia, por mais esse estudo, por permitir que estejamos usando esse meio para levar a palavra, um pouco mais de conhecimento sobre a sua verdade, a sua palavra, aquilo que tu queres para todos nós que estamos aqui ouvindo, para aqueles que vão ouvir a gravação depois. Te damos graças, Pai, por mais esse dia e por tudo que tem provido a cada um de nós. Te agradecemos pelo bendito e precioso nome de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, boa semana a todos
E o Senhor permitindo, sexta-feira estamos aqui novamente.